Essa chegada da mineração com essa brutalidade e às vezes com os seus disfarces, com a sua tentativa de sedução e de envolvimento, gerou uma reação forte e organizada. E na maioria das comunidades, ou em muitas comunidades em que a resistência se fez, a gente sentiu uma presença forte da igreja. A espiritualidade, a fé, a mística, os momentos comunitários eram fundamentais para fortalecer essas comunidades. Muitas vezes da igreja católica, mas de outras igrejas também, por isso a nossa rede desde o início é uma rede macroecumênica, que reconhece que essa resistência tem se feito na base de diferentes espiritualidades. Nós temos 3 eixos de atuação e dentro desses eixos são inúmeras as atividades que são realizadas pela rede, atividades próprias, mas principalmente de apoio às ações das comunidades. O primeiro eixo é o eixo de incidência sobre a sociedade e sobre as políticas públicas, em defesa dos territórios das comunidades. De fazer com que a sociedade entenda quais são os conflitos que as comunidades estão enfrentando, qual é essa realidade da mineração, que é bem diferente daquela propagandeada pelas empresas e pelos governos. Os conflitos se deram tanto pela ocupação do território, quanto também pela degradação da água e também em razão de invisibilidade ou de não reconhecimento de direitos, também por ameaças que em determinados momentos eram feitos aos atingidos. Quando essas empresas adentram dentro da nossa comunidade, a primeira coisa que mata é o nosso espírito, que é aquilo que nos impulsa a viver bem nas nossas terras, interligando com a natureza, que a natureza para nós é um espaço livre e um espaço sagrado. Nós somos um povo conhecido como o povo do Rio Doce. Krenak é o povo do Rio Doce, né? Ou era um povo do Rio Doce, né? Porque o rio nós não temos mais. Fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Companheiros no chão dessa pátria é grande a peleja. Nós acabamos de cantar, vimos cantando, acreditando, mas a realidade é muito dura. Tem piedade de nós, Senhor. Este seminário de ecoteologia, certamente ele vem ser um marco importante na caminhada da igreja, das comunidades, né, e dizer dessa preocupação, né, que a igreja no Brasil está tendo para com essa realidade, que não é uma realidade nova, mas podemos até dizer que é uma preocupação nova dessa forma, porque a nível de CNBB não existia uma coisa assim antes, né? Tanto é que agora que se criou este grupo de trabalho sobre mineração. O homem que vem, outro mundo, encontraram nosso mato vivo, em pé. Encontraram nossa terra mãe rica de pó chique. Que pó chique a gente não come. Mineiro não come. As crianças não enchem barriga. Faltando poucos minutos para Lama chegar aqui em Paracatu, que pousou um helicóptero aqui e deu um prazo de 5 minutos para todo mundo sair, sem pegar nada, se puder pegar só documento. E quando o povo começou a sair, a lama começou a chegar, entendeu? Pessoas uma senhora de quase 90 anos sendo carregada para o morro acima e com poucos minutos tudo estava destruído. Não mudou nada depois que esse crime aconteceu. Continua tudo do mesmo jeito. Está todo mundo interessado em ganhar dinheiro, em destruir a natureza. Dentro da nossa comunidade, está todo mundo tomando banho dentro da caixa d'água. Se a gente vai ensinar os filhos a nadar, a gente tem que ensinar os filhos da gente a nadar dentro de uma caixa d'água, porque a gente não pode levar mais para o rio. Ser atingido é sofrer de um mal que te corrói 24 horas por dia.
é sofrer preconceito, ser atingido é sofrer preconceito, é ter que lutar por tudo que você já tinha construído, que você já tinha, como que se você estivesse pedindo esmola, né, por uma coisa que você fez a vida inteira, lutou com honestidade para adquirir, e hoje você tem que lutar e ser taxado até de aproveitador. O segundo eixo é o eixo da ecologia e da espiritualidade. Nós acompanhamos a vida de fé de muitas comunidades, de muitos grupos das nossas igrejas, fazendo com que essa vida de fé ela seja o máximo possível comprometida com a luta pelos direitos, com a defesa dos territórios, da criação, com a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais empobrecidas. É o que a gente chama de ecoteologia, que é uma teologia, uma reflexão de fé pensada a partir dos territórios dos povos. Ecoteologia é falar do quintal, mas a partir da casa do pobre, que é o legítimo dono do quintal. É bonito quando o faraó do Egito se dizia filho primogênito de Deus e por isso herdeiro legítimo de tudo que é de Deus, que era a terra toda. E Javé que fala a Moisés vai dizer ao faraó: Israel é o meu filho primogênito. O dono da terra é o povo, é para todos nós que Deus fez essa terra, que Deus colocou à disposição de todos os seres humanos esse bem que não pode ser apropriado para o interesse de alguns. E um terceiro eixo é o eixo da comunicação. É uma ação voltada a dar visibilidade aos conflitos que as comunidades estão sofrendo, os impactos, as injustiças, mas principalmente as resistências dessas pessoas, destas famílias atingidas pela mineração, ao defenderem o seu território, ao defender o seu modo de vida, ao defender tudo aquilo que construíram durante anos, décadas e que em pouco tempo foi destruído ou pode ser destruído por um novo projeto de mineração. Queremos, com isso também, estar bem mais próximo dessa realidade, né, ter conhecimento dela e depois sugerir como grupo de trabalho a própria CNBB para que tenha atitudes que venham como resposta da igreja no Brasil a todas essas realidades aí, particularmente do lado dos impactados. Nosso desejo é que essa rede cresça e que as igrejas possam, de fato, discutir e estar mais próxima, não das empresas de mineração, e sim de fazer a escuta, de entender e de conhecer quais são as demandas das comunidades atingidas.